faça presente em nosso meio, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor aqui com ele, todo mundo junto. Pode vir para cá, pode vir para cá. Glória a Deus. Fica de pé, meus amados irmãos, ainda. Está cansado, então? Está cansada, Luciana? Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Adorado seja Deus. Vamos louvar aquele hino adorador. Quem é adorador do Senhor? Aleluia. E o adorador não mede esforço para louvar o Senhor, né, mano? Então vamos ser um adorador de verdade agora, em nome de Jesus. Vem, Deliane. Sabe cantar também, Deliane? Olha que coisa linda. Deus está dando talentos novos aqui. Adorador. Assim Deus me formou, ninguém poderá calar a voz do coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está seu meu lugar. O mais profundo mar nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: com toda a minha vida adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Receba a nossa bandeirinha, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com o Senhor, levanta a mão, dá um Aleluia. glória a Deus. Glória a Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, pregando. Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Nem era eu para estar aqui hoje, mas foi Deus que preparou tudo. Amém. Amém. Abra a Bíblia de vocês no livro de Isaías, capítulo 60. A gente só vai ler um versículo. Isaías 60, versículo 6. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade, né, pelo meu irmão, dele ter confiado. A Carmen também, ela que ia pregar hoje, mas ela estava com um probleminha na boca, não estava podendo falar. E aí ela olhou assim: e aí, Deliane, vai lá, você prega para mim, por favor? Aí eu, amém. Né? E eu fui, né, orar e falar: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu faça para o teu povo? E aí o Senhor colocou no meu coração essa palavra e Deus ministrou uma coisa muito bonita no meu coração sobre esse versículo. Todos encontraram? Amém. Isaías capítulo 60, versículo 6. Amém. A multidão de Camelos. te cobrirá. Os... Dromedários. Vocês estão muito fracos, gente. Vamos começar tudo de novo. A multidão de Camelos. te cobrirá. Os Dromedários. de Midian e Efa, todos virão de Sabá. O que eles trarão? Ouro e incenso. Trarão e publicarão os... Louvores do Senhor. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos. Glória. Glória a Deus. Irmãos, é muito linda a palavra do Senhor. Toda vez que a gente lê a palavra do Senhor,
nós recebemos um conhecimento, uma riqueza de conhecimentos muito grande. E quando a gente lê essa palavra, existe uma palavra aqui muito interessante. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Nós aprendemos que a palavra do Senhor, ela tem 3 linguagens. A linguagem literária, que aquilo que ela está querendo dizer é aquilo mesmo. Tem também a linguagem metafórica, que são figuras de linguagem, né, que a gente usa. Aqui mesmo foi usada uma figura de linguagem, uma metáfora. Hoje nós vamos falar sobre os dromedários. Alguém conhece aqui dromedário? Alguém já viu um? Sim? É bonito um dromedário? Mais ou menos. Na verdade é bem feinho. Alguém conhece camelo? Sim, todo mundo sabe o que é um camelo, né? Então um camelo e um dromedário são parecidos. Os dois eles são parecidos. A diferença é que o camelo ele tem aquelas 2 corcovas, não é? Só que o dromedário ele só tem uma corcova. E aí Deus ministrou no meu coração uma palavra muito bonita sobre os dromedários que eu quero passar para vocês hoje. Amém. O tema da mensagem que Deus me deu é os dromedários de Deus. Eu quero que vocês saiam daqui falando assim, eu sou um dromedário. Né? Vocês vão falar, eu sou um santuário de Deus. E depois, eu sou um dromedário de Deus também. Nós vamos sair daqui sabendo o que é um dromedário. Então, irmãos, olha só. Deus, ele é um engenheiro fantástico. Ele é um projetista incrível. E quando ele criou os dromedários, eu acho que ele já sabia que muitas pessoas iam pregar sobre isso. Então a gente vai ver, vai conhecer quais são as características de um dromedário. Eles vivem nas regiões desérticas. Eles são lá da África, da Ásia. O nome científico é camelos dromedários. A diferença dele para o camelo é que ele só tem uma corcova. Sabe o que significa aquela corcova dele? Muitas pessoas acreditam que seja água que esteja armazenada ali. Mas na verdade não é água. Aquela corcova toda que ele tem é chamada de gordura. Tudo aquilo que ele tem nas costas dele é toda a comida que ele come. Tudo aquilo que ele come, antes de sair para o deserto, para transportar alguém, toda a comida que ele come, tudo aquilo que ele come se transforma em gordura e fica armazenada naquela corcova. Então, o dromedário, quando ele passa muitos dias no deserto, o que acontece? Ele fica muito tempo sem comer. Porque o deserto é o quê? É árido. No deserto não tem nada. Então, o que acontece? Quando o dromedário passa muito tempo sem comer, toda aquela reserva de gordura que tem vai sendo um mantimento para ele. Um dromedário ele pode ficar de 3 a 4 dias sem comer nada e sem beber nada. Porque ele está preparado para aquele ali. Então, quando Deus ele projetou o dromedário, ele já colocou algumas características dele para ele sobreviver ao deserto. E por que Deus ele me deu essa mensagem hoje? Porque eu sei que muitas vezes nós, como crentes, vivemos os desertos da nossa vida. Não é assim? Muitas vezes a gente olha assim para o irmão, e aí, como é que você está? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu estou vivendo o deserto. Quando alguém fala isso, você já sabe que a pessoa está vivendo um momento difícil, não é? Ela está passando por uma provação, por alguma coisa. Então, a gente vai entender como que os dromedários eles sobrevivem no deserto. Então, a primeira coisa que a gente vê é que eles armazenam comida. Né? Aquela corcova deles significa toda a comida que eles armazenaram. E agora, irmãos, quando a gente lê isso na Bíblia, a gente coloca na nossa vida espiritual. Então, o que significa isso na nossa vida espiritual? Significa que nós temos que ter uma reserva. Que nós temos que orar enquanto a gente tem os momentos felizes da nossa vida. Enquanto a gente está bem, enquanto as coisas estão indo bem, nós temos que o quê? Que reservar. Nós temos que guardar tudo aquilo dentro de nós. Porque um dia nós vamos passar pelos momentos difíceis e tudo aquilo que serviu como reserva para a nossa vida terá que servir nos momentos que não tiver nada. Vocês estão entendendo? Amém. Quando eu olho sobre isso, Deus me leva até o Salmo 119. No versículo 97 fala assim, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Quando o salmista ele fala isso, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, eu penso numa pessoa que é apaixonada pela palavra de Deus, é apaixonado pelas escrituras, e ele ama a palavra do Senhor tanto a ponto de meditar dia e noite. E isso daí o salmista estava criando o que para ele? Uma reserva. Quem sabe no dia tranquilo da vida dele, no dia que ele tinha todos os projetos realizados,
que ele estava bem com Deus, ele começou a falar assim, olha, Senhor, a tua lei é magnífica. Eu amo demais a tua lei. E ele começou a meditar todo dia, de dia e de noite, meditar na palavra do Senhor, e isso foi dando reserva para ele. Então, o crente, ele tem que ter reserva na sua vida. Eu também posso lembrar disso na parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, não era? As 10, elas tinham a mesma roupa, todas vestiam as mesmas roupas, todas tinham o mesmo palavreado, elas eram crentes, elas eram de Deus e todas elas estavam esperando o noivo. E na Bíblia fala também que todas elas adormeceram. Mas a Bíblia relata a diferença, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E que a única diferença que existia entre as duas é que as 5, a metade delas não tinha o quê? Reserva. Não tinha azeite. Então, na nossa vida, a gente precisa ter o quê? Reserva. Nós precisamos ter azeite, nós precisamos ter a palavra do Senhor na nossa vida. Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Amém. Quem aqui quer ter reserva com Deus? Levanta a mão. E como é que a gente tem reserva com Deus, Samuel? É orando, é lendo a palavra do Senhor. E isso nos dá reserva, nos dá experiência para quando a gente passar pelos momentos difíceis, a gente falar assim, não, eu tenho um Deus que eu confio. Isso não vai me parar, eu vou continuar. É assim que o dromedário faz no meio do deserto. Chega o primeiro dia, tá tranquilo. O segundo dia, sem comida, sem água, tranquilo. Não chega o terceiro dia, o quarto dia sem comida, toda aquela reserva ali vai dando condições para ele continuar a caminhada no meio do deserto. Outra característica dos dromedários é que eles conseguem beber 100 litros de água de uma vez, em apenas 10 minutos. Imagina, um animal beber 100 litros de água em 10 minutos. É muita água. E os cientistas, eles começaram a pesquisar também sobre os dromedários. E eles pesquisaram que depois, eles fizeram uma pesquisa, depois que o dromedário passou muito tempo sem beber e sem comer nada, que ele tomou 100 litros de água, aproximadamente 100 litros de água, eles foram ver lá dentro do estômago se toda aquela água estava ali armazenada. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que não tinha nada no estômago deles. Então o que aconteceu? Na hora que ele toma água, na hora que um dromedário ele bebe água, chega a água no estômago e logo os vasos sanguíneos, a água é metabolizada rapidamente e já vai para todos os bilhões de células que o dromedário tem. Então a água que ele toma não fica ali no estômago parado. Muitas vezes nós, seres humanos, a gente toma água, a nossa água fica aqui no estômago armazenada. E com o decorrer do tempo, vai sendo metabolizada aos poucos. Um pouco da água é excretada pela urina e o restante da água vai sendo usado por todo o organismo. O dromedário não. Ele recebe a água e a água que ele recebeu já vai para todos os bilhões de células que ele tem para fortalecer o organismo dele. Vocês entenderam? E quando a gente leva isso para o nosso mundo espiritual, como que é? A água, na Bíblia, ela representa a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega até nós, ela tem que ter um efeito. A palavra de Deus não pode ficar parada em nossa vida. A gente não pode vir num culto, sentar aqui durante 2 horas, durante 3 horas, ouvir tantas coisas e deixar a água parada na nossa vida, a palavra de Deus parada. Não. Nós temos que ser como os dromedários. A água, a palavra do Senhor tem que fazer efeito em nossa vida. A Bíblia fala que Jesus, ele passou por Samaria e uma mulher, ele não podia falar com uma mulher samaritana, né? Que eles tinham uma divisão com os judeus. E Jesus falou assim, olha, se você me conhecesse, você ia saber que a água que eu te dou é água viva, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Então a palavra do Senhor é uma palavra de vida. Aleluia. A água que representa a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Aleluia. Então assim como o dromedário, vamos deixar que a palavra do Senhor, ela tenha efeito na nossa vida de fato. Amém. Uma vez Jesus explicou que é assim, quando a gente apenas ouve a palavra do Senhor e não pratica, nós somos como alguém que constrói seu castelo na areia. Que aí quando chega a tempestade, o que acontece? Acaba tudo. Mas nós temos que ter o quê? Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e praticar. Colocá-la em prática. Falar assim, olha Senhor, eu aprendi isso hoje. E aí, você vai deixar parado? Você tem que transformar aquela palavra. Você tem que praticar aquilo que você aprendeu. E aí quando você ouve e você pratica, você é comparado a alguém que construiu o seu castelo sobre a rocha. Então vem os ventos, sopra a tempestade e aquela casa continua firme, continua forte e inabalável. Aleluia. Amém? Então, a explicação espiritual para a nossa vida é assim.
Então, outra característica dos dromedários é que eles carregam uma carga de 180 quilos por quase 150 quilômetros. E isso num dia só. Ele andando no dia, ele pode carregar até 180 quilos nas suas costas. Vocês acham que 180 quilos é muito ou é pouco? Muito. O dromedário, ele pesa quase 450 quilos. Aproximadamente 450 quilos. Mais 180, fica, para ele carregar ele mesmo, carregar a carga, são quase 600 quilos. E isso é muito. Na nossa vida, nós temos cargas, não é? Jesus, ele falou que nós temos que renunciar a nós mesmos. Se a gente quiser seguir a Cristo, nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E aí, quando eu olho para o dromedário e vejo que ele carrega uma carga muito grande, eu vejo também na nossa vida, colocando na nossa vida espiritual, que nós carregamos também fardos muito grandes, muito pesados. Às vezes, irmãos, muitas vezes, a nossa cruz é muito pesada, muito difícil de carregar. E eu sei que o maior exemplo disso é Jesus Cristo. A cruz que Jesus carregou era muito maior do que ele poderia mesmo suportar, porque a cruz não era dele, era de outra pessoa que seria crucificada. E Jesus foi crucificado no lugar dessa outra pessoa. Então a cruz não era dele. Muitas vezes nós na nossa vida temos fardos muito pesados. Nós temos cruzes muito pesadas. E para isso nós precisamos de quê? Nós precisamos da reserva. Essa reserva que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Pesquisando ainda mais sobre o dromedário, eu descobri que o sangue dele tem 94% de água. O sangue do dromedário é composto por 94% de água. E quando ele vai fazer uma travessia pelo deserto, ele chega a perder cerca de 40% de toda essa água. Então, de 90 perdendo 50, ele fica apenas com 54% de água no sangue dele. Nós, seres humanos, nós temos cerca de 70% a 80% de água no nosso organismo também, no nosso sangue. Mas se a gente perder apenas 5%, a gente ficar desidratado 5%, a gente já começa a mudar. A nossa mão já fica diferente, a nossa pele já fica ressecada. Nós já ficamos desidratados. Se um ser humano perder 10% de água, ainda mais no deserto, ele começa a ter delírio. E se ele perder 12%, o sangue começa a ficar tão espesso que o coração tem que bater com mais velocidade. Ele demora mais para bater. E aí o coração pode parar. Apenas com 12% o ser humano. Agora o dromedário ele pode perder até 40% da quantidade de água que ele tem. E isso acontece por quê? Porque ele está andando pelo deserto. Mas mesmo assim, ele continua de pé, continua firme. Glória a Deus. Porque Deus, ele projetou o dromedário para passar pelo deserto. O dromedário, ele foi feito para atravessar o deserto e não para viver lá dentro do deserto. É assim que Deus faz com a nossa vida. Nós somos crentes e muitas vezes nós vemos muitas pessoas passando pelo deserto. Mas Deus, ele falou que nós vamos ficar lá? Não. Nós vamos atravessar o deserto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver. O dromedário também é outra característica. Ele poupa a água de todas as formas. Eu falei para vocês que no começo, o dromedário ele toma cerca de 100 litros de água, né? Por quê? Porque ele sabe, antes da viagem dele para o deserto, ele sabe que não vai ter água fácil. Vai demorar muito tempo para ele ter água. Então, Deus projetou o dromedário para ele poupar água. E uma das formas disso acontecer é na respiração. Quando a gente respira, toda vez que a gente respira, a gente perde água pela respiração. E também perde até caloria. Então a gente emagrece só de respirar. Vocês sabiam disso? Então respirem muito. Daqui a pouquinho a gente vai ficar todos magrinhos. Tô brincando, gente. Então assim, Deus projetou o dromedário com uma característica nasal diferente. O dromedário, ele tem não sei se vocês já viram, ele tem um nariz assim, todo diferente. A musculatura da narina dele é muito resistente, muito mais forte. E toda vez que ele vai respirar, o que acontece? Quando o ar sai dos pulmões, o ar que sai dos nossos pulmões não é quente, não é úmido. Então o que acontece? Quando a água que sai chega bem aqui na narina do dromedário, ela para. Tem um filtro, como se fosse um filtrozinho, e aí sai o ar e fica a água, retém a água. E aí quando ele vai respirar o ar do deserto, o ar quente, quando ele vai respirar aquela água ali que ele
que ele deixou armazenada volta para dentro. Isso para poupar água. Estão entendendo? Amém. Então é como se tivesse um filtro na narina do dromedário para que não perca a água na respiração. Ele faz um reprocessamento de toda a água. Aquela água que saía do pulmão, que a gente respira normal, a gente respira e sai água através da nossa respiração. O dromedário não. Quando isso acontece, quando ele vai respirar, a água fica aqui, o ar sai normal, mas a água fica retida, e aí quando volta a inspirar novamente, aquele ar seco do deserto entra em contato com aquela água que ficou ali e volta uma água mais umedecida. E a pesquisa fala que a temperatura do nariz do dromedário é mais fria do que o restante do corpo dele. Isso tudo faz para poupar água. A gente vê também os pés do dromedário. Os pés dele é projetado para caminhar no deserto. Como que é o pé do dromedário? Ele tem umas patas largas, muito largas. E na frente do pé dele, eu queria até mostrar a imagem para vocês. Na frente do pé dele, ele só tem 2 dedos divididos assim. É bem estranho mesmo. O pé dele é projetado para entrar no deserto. E ele tem as pernas largas, que quando ele vai tocar ali na terra do deserto, para que isso não afunde, Deus ele criou o pé do dromedário de uma forma larga, para que o pé dele não se afunde e ele consiga caminhar, consiga prosseguir. E a sola do pé dele é diferente também. A sola do pé dele, como a temperatura do deserto é muito quente ou então muito fria, a sola do pé dele consegue resistir. É como se tivesse umas almofadas ali embaixo. Então o dromedário ele foi projetado mesmo para atravessar o deserto. Outra coisa interessante que eu vi no dromedário é que eles têm 4 estômagos. Na verdade, ele tem um estômago dividido em 4 partes. O dromedário ele come a comida, ele consegue comer grande quantidade de comida. A comida mesmo que eles comem são ervas suculentas, aquelas do deserto, que tem quantidade de água, mas ele é um animal herbívoro. E aí, o que acontece? Quando ele come, tem uma parte no estômago dele que separa as comidas. E aí, quando chega lá, na primeira parte do estômago dele, para fazer a seleção, tem uma parte da comida que é regurgitada. Uma parte da comida do dromedário volta para a boca dele, para ele mastigar novamente, e depois desce para o estômago e faz todo aquele processamento. E aí ele consegue, o estômago dele consegue definir para onde que vai todas aquelas substâncias para ele, para fortalecer a vida dele mesmo. Se a gente colocar essas características do dromedário na nossa vida espiritual, é mesmo assim. Muitas vezes a gente recebe muitas palavras de ânimo, e muitas vezes recebe também palavras de desânimo, palavras que é para nos esmorecer, que é para fazer nós cairmos, não é assim? Então vamos ter 4 estômagos, um estômago dividido em 4 partes. E aí quando você receber aquela palavra, você pode engolir ela, mas você pode voltar ela para sua boca, pode mastigar ela de novo. Aquilo que não prestar, você joga fora. E aquilo que prestar mesmo de verdade, aí sim você faz uso para sua vida. Aleluia. É assim? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na tempestade, porque no deserto, quando a gente passa pelo deserto, muitas vezes a gente acha que estar no deserto já é ruim, mas não. O pior do deserto é as tempestades ainda que tem no deserto. Então no deserto tem muita tempestade de areia. E aí, nos dromedários, olha só uma coisa interessantíssima que a gente vê. Que existem músculos especiais na entrada das narinas dele. Além de fazer de poupar água, que ele não pode perder água, porque ele sabe que vai ficar muitos dias sem tomar água, tem também um músculo especial na narina do dromedário. E a gente é muito interessante isso. Quando tem aquela tempestade de areia, o que acontece? É como se fosse uma máscara, uma musculatura desce aqui na narina dele e funciona como se fosse um filtro para a areia, aquela tempestade de areia. Vocês já viram a tempestade de areia nos filmes? É daquele jeito ali mesmo, para que aquela areia não entre e atrapalhe toda a respiração, todo o sistema pulmonar dele, para que não entre e tenha aquela musculatura e que também não permite que ele continue respirando. Então, aquela musculatura faz ele respirar normalmente. Então, ele pode estar passando pela maior tempestade de areia e ele continua ali respirando normal. Então, para que a gente vê isso? Que se Deus
Ele pode fazer isso com um animal que para atravessar um deserto. O que ele não vai fazer pela sua vida? Aleluia. Pela minha vida. Você pode estar passando pelo deserto que for. E pode ter a tempestade que for. Lá você vai respirar. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades. A gente fica sem ar, sem respiração. A gente fica depressivo. Muitas pessoas acabam se estressando muito. Acabam ficando enlouquecido. Quando eu trabalhava no hospital lá em Brasília, irmãos, eu via tantos pacientes que chegavam por conta de estresse. A gente conversando com a pessoa já normalizava ela toda, a vida dela já estava tudo tranquilo. Estava até falando para a Carmen que muitas vezes a maior parte dos problemas das pessoas é aqui na mente. Que muitas vezes é tantas pressões, tanta coisa na vida da pessoa que a pessoa fica sem respirar, fica sem ar. Teve um senhor que chegou lá e aí ele começou a ter falta de ar, taquicardia. Eu lembro nesse dia, porque esse dia o hospital estava lotado, não tinha mais lugar para colocar ele. E aí eu levei ele lá para a sala vermelha e comecei a ver os batimentos cardíacos dele. Os batimentos cardíacos estavam muito altos e a pressão dele também estava muito alta. Só que o problema é que não tinha lugar para colocar ele. E aí eu comecei a conversar com ele. Olha, senhor, o que o senhor está sentindo? O que aconteceu? Conversa comigo. E aí nós começamos a conversar, eu comecei a falar com ele. E aí eu descobri que ele estava daquele jeito porque ele estava muito tempo sem tirar férias. Estava muito tempo sem tirar férias, estava muito cansado, o pai dele tinha morrido há pouco tempo e ele estava daquele jeito. E aí eu começando a conversar com ele, 10 minutos depois, a pressão dele já normalizou, os batimentos cardíacos já normalizaram e ele estava bem. Glória a Deus. Ele não precisou tomar soro nem nada, mas só deu um remédio para ansiedade para ele já ficou bem e foi embora no mesmo dia para casa. Amém. Muitas vezes isso acontece porque as tempestades da nossa vida fazem a gente perder o ar, a gente perder o fôlego. Muitas vezes nós não temos essa membrana protetora que os dromedários têm. Mas Deus, Ele que criou o dromedário. Ele que colocou essa membrana protetora para que eles respirem no momento da tempestade. E Ele pode fazer isso na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No momento de tempestade no deserto, além da respiração, também é difícil ver no momento da tempestade, não é assim? Então, o que acontece? Eu descobri na minha pesquisa que Deus ele criou uma membrana chamada membrana nictante. É uma membrana que reveste os olhos do dromedário no momento de tempestade de areia no deserto. Ele está lá no deserto atravessando e o que acontece? Começa toda aquela poeira, né? Aquela poeira de areia e tudo. E aí começa a tampar a visão dele. Deus fez com que uma membrana saísse aqui da pestana dele, é como se fosse a pálpebra, e revestisse todo o olho. Só que isso não impede que ele enxergue. A membrana, ela vem e filtra. Não permite que a areia cegue os olhos dele. Amém. Mas Deus pensou numa coisa também. Que na tempestade de areia, quando isso acontece, quando a membrana dos olhos desce e não permite, é como se fosse... Vocês já viram aqueles óculos de natação? Quem já viu? Já usou? É muito bom aqueles óculos de natação, né? Você fica debaixo da água, consegue enxergar tudo certinho, não é assim? Então, o dromedário é a mesma coisa, como se fosse aquele óculos de natação que Deus fez, aquela membrana. E mesmo se entrar, Deus pensou até se entrasse algum pedacinho de areia, também existe um mecanismo que se entrar qualquer grãozinho de areia nos olhos dele, já tem um colírio especial, e entrou aquele grãozinho de areia, já tem algum colírio, sai uma secreção e começa a limpar todo o olho do dromedário. Isso não é incrível, irmãos? Com certeza. Isso significa na nossa vida espiritual que no momento da tempestade, tudo pode ficar confuso, não é? Aquela tempestade de areia pode até tentar cegar a gente, né? A gente perder a direção. Porque muitas vezes quando a gente está no deserto e tem essa tempestade, a gente fica totalmente enlouquecido. Não sabe agora para onde vai, fica tudo confuso. Mas Deus é aquele que limpa a nossa visão. É aquele que nos dá uma proteção especial nos nossos olhos. E tudo fica melhor depois disso. Glória a Deus. Então, outra característica importantíssima do dromedário é que ele anda sempre de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque ele tem aquelas pestanas bem grandes. Sabe os cílios? Ele tem uns cílios bem grandes. E isso faz com que ele não fique sempre assim prostrado. Então o dromedário sempre anda assim, ó, com a cabeça erguida, nariz empinado. Isso significa que a pessoa é metida? Não, significa que ela sabe quem é. O dromedário ele sabe quem ele é. Deus criou ele para andar assim. Aleluia, Jesus. Porque aquela pestana ali impede que ele fique com a cabeça para baixo.
Então, muitas vezes na nossa vida, nós somos crentes e nós temos o melhor pai do mundo, que é dono do ouro e da prata, e nós andamos sempre de cabeça erguida. Nós andamos sempre tristes, reclamando da vida e tudo, dos problemas. Mas não, nós temos que saber quem nós somos. Assim como o dromedário, que ele anda sempre de cabeça erguida, fica assim, não sei se vocês já viram, e as pestanas dele faz com que filtre a luz solar. A luz solar do deserto é muito forte, muito excessiva, pode até causar uma cegueira. E aquela pestana ali serve tipo como se fosse um guarda-chuva para ele, um guarda-sol. E aí protege a visão dele e ainda mantém ele com a cabeça erguida. Quem está entendendo a mensagem do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Outra característica muito boa dos dromedários é que ele tem quando ele completa 6 meses de idade, ele começa a juntar uma gordura muito grande no joelho. E se você parar para ver um dromedário, ele é um bichinho assim, nada gracioso. Na verdade, ele é bem hilário. Quando as pessoas olham para ele assim, já começa a rir. Porque ele é um bicho assim, ele anda mesmo. Até a forma dele andar é diferente. E aí, quando ele completa 6 meses de idade, começa a formar uma calota bem gigante no joelho dele. E essa calota é uma calota protetora. Pensa num animal que tem quase 500 quilos, tem cerca de 450 quilos. Carrega mais 180 quilos de peso em cima das costas dele. E ainda tem um joelho frágil. Não dá, né? Então Deus, ele criou essa calota protetora no joelho dele para ele suportar o peso dele e suportar também toda a carga que ele vinha carregando. E o que significa isso na nossa vida espiritual? Significa oração. O andar de um dromedário é diferente. Nós temos que ter um andar diferente na nossa vida. Aleluia, Jesus. O joelho dele é diferente, ele é totalmente grosso assim. Então nós temos que ter uma vida de oração. O nosso joelho tem que estar calejado de orar. Aleluia. Porque Deus, ele nos dá forças de joelhos, irmãos. É verdade. Deus nos dá força para suportar nós mesmos e também para suportar todas as coisas da vida através da oração. É verdade. Glória a Deus. Então, muitas vezes na nossa vida a gente pensa que tudo vai acabar. A gente olha para nós mesmos e fala, Senhor, olha, eu não consigo passar daqui. Mas quando você entende, o segredo é a oração. Quando você dobra os seus joelhos e começa a orar, eu costumo dizer assim, que as coisas podem estar até iguais, mas você já é alguém diferente. Aleluia, Jesus. Sabe qual é o nosso maior inimigo, irmãos? Não é o diabo e não é o mundo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar o Senhor, nós deixamos muitas vezes as coisas nos levarem. Mas se nós tivermos os joelhos de um dromedário e nós estivermos com os nossos joelhos firmados no Senhor, nós poderemos suportar tudo. Aleluia, E Jesus. nós sairemos vencedores. Glória a Deus. Então o dromedário também, uma característica muito importante, é que ele consegue detectar água a 50 quilômetros de distância. Então ele está no meio do deserto, a pessoa está lá em cima dele com toda aquela carga, e quando ele chega a uma certa distância de 50 quilômetros, que ele sabe que próximo dele tem um oásis, ele pega todas as forças que ele tem e corre atrás da água. Olha só que bonito. Então a pessoa que está em cima tem que conhecer como é que é a característica dele. E quando a pessoa que está em cima sabe que ele vai começar a correr, porque vai estar avistando, né, a sua vitória, que é a água. Então a pessoa ali se prepara, que está em cima do dromedário, se prepara, já se firma ali e ele corre atrás da água. Então o dromedário, ele pode estar há muito tempo sem comer, há muito tempo sem beber, mas se ele percebe que está chegando a vitória dele, Glória a que está Deus. chegando a água. Então na nossa vida é assim. Nós podemos estar há muito tempo sem alimento. Há muito tempo estamos passando pelo deserto, pela dificuldade. Mas se nós orarmos, se nós entregarmos a nossa vida para Deus, a nossa confiança nas mãos do Senhor, nós vamos saber detectar que a nossa vitória está muito próxima. Aleluia, Jesus. E aí o dromedário, ele não fica assim, detectei que a minha vitória está ali. E ele não fica parado. E também não anda na mesma velocidade que ele estava, constante. Não, ele detectou que a vitória já vem, ele pega todas as suas forças. Ele pode estar cansado do jeito que for, mas ele falou, ele pensa, tem água ali, eu vou. E ele reúne todas as suas forças e corre em direção à água. Aleluia, e consegue Jesus. chegar Glória a ali, Deus. bebe muita água e volta, né, a ter o renovo. O dromedário também, ele consegue salvar pessoas
que se perde no meio das tempestades de areia. Ele consegue detectar água, mas ele também consegue detectar uma vida ali. Então, irmãos, na nossa vida é assim. Nós somos um dromedário e também podemos salvar outras pessoas caídas no meio da tempestade. Então, nós, como crentes, temos que ser assim. As características do dromedário, quando eu comecei a ler, Deus colocou no meu coração essa palavra. Amém. Eu falei, Senhor, isso é incrível, isso é maravilhoso. Quando eu olho para um Deus que criou o dromedário para passar pelo meio do deserto, então eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, Deus, você pode estar passando pelo deserto, mas Deus é contigo, Deus vai te abençoar. E se o meu Deus, ele colocou essas características tão singulares num bicho, para transportar pessoas no meio do deserto, por que ele não faria isso com a gente na nossa vida espiritual? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É nesse meio que a gente precisa mais, irmãos. Louvado então seja Deus, ele coloca na nossa vida, nos nossos olhos, aquela membrana, para no meio da tempestade a gente conseguir ver. Ele coloca no nosso nariz aquela membrana protetora, para no meio da tempestade a gente não ficar sem ar, sem respirar. Então Deus, ele nos dá o alívio em todo o tempo. Aleluia. Todas as dificuldades que o dromedário tem no deserto, Deus criou características para cobrir isso. Eu olho para o dromedário, eu sei que não é fácil transportar tudo aquilo, mas Deus deu a capacidade inteira para que ele consiga ultrapassar. O dromedário, ele não foi feito para viver no deserto, ele foi feito para transportar o deserto, para passar por ele. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Glória a Deus. Você não foi feito para ficar nesse momento de angústia, de tribulação da sua vida, não. Você foi criado para passar por lá. Aleluia. E Deus, nesses momentos que acontece isso. Quando você descobre qual é a providência de Deus. O dromedário não é em todo o tempo que as características dele vão se revelando, não. É naquele momento que ele mais precisa. É naquele momento que ele mais precisa que ele vai usar aquela pata dele para se firmar na areia, para não afundar. É naquele momento que ele mais precisa que a membrana vai aparecer ali nos olhos dele para que a tempestade de areia não ofusque sua visão. Então é nos momentos da tempestade que você consegue ver a mão de Deus nas pequenas coisas. Glória a Deus. São coisas simples. Muitas vezes as pessoas ali, ó, de cima do dromedário, nem estão sabendo o que está se passando ali. Mas naquele momento está acontecendo um milagre de Deus. As características que Deus colocou naquele animal para ele suportar todas aquelas aflições do deserto. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus, ele nos deu um grande exemplo. Jesus, ele foi para o deserto para orar, para jejuar, e lá ele foi tentado por Satanás. E Jesus, ele tinha o quê? A reserva. Os irmãos lembram as tentações que o diabo jogou para Jesus? Pediu que Jesus transformasse o pão, as pedras em pães para que ele comesse, porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. E todas as vezes que Jesus respondia a Satanás, era por meio da palavra de Deus. Glória a Deus. Então o dromedário, ele tinha reserva na vida dele de água. E eu acredito que Jesus tinha reserva. Naquele momento, Jesus sabia, todas as palavras de Deus estavam na vida dele. Jesus, ele estava cansado, estava sozinho, estava morrendo de fome. Mas ele tinha reserva na vida dele. E aquela reserva que Jesus tinha o ajudou a passar por aquele deserto. Glória a Deus. Então é isso que Jesus fala para mim e para você hoje. Tenha reserva com Deus. No momento que você está bem, vamos supor que você não está passando por nenhuma dificuldade, por nenhuma provação. Olha, Deliane, minha vida está bem, eu estou com emprego, graças a Deus. A minha vida está tranquila. Tem os problemas assim diários de cada dia, mas não está aquela coisa toda, não. Mas, irmãos, lembra que é nesse momento que você tem que ter a reserva com Deus. É nesse momento que você tem que comer a palavra. É nesse momento que você tem que orar, tem que calejar seu joelho. Porque lembra, irmão, que não é que você vai passar pelo deserto. Todos nós passamos. Ah, irmã Deliane, mas eu já passei pelo deserto. Vem outros desertos por aí. E muitas vezes a carga que vão colocar em cima de você é muito grande. E você tem que ter a reserva para você continuar, para você passar por esse momento. E é nos momentos mais difíceis que Deus, ele nos revela aquilo que ele colocou na nossa vida. Aleluia. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu passei por um deserto gigantesco na minha vida, de mais de 6 anos de deserto. E eu estou aqui hoje porque Deus, ele me ensinou. Ele me fez sobreviver ao deserto. Aleluia. Eu estou muito feliz. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. E eu lembro, irmãos, que a reserva que eu criei na minha vida foi desde a minha infância. Quando a minha mãe me ensinava sobre a Bíblia, ela sempre contava histórias da Bíblia pra gente. E aí eu fui aprendendo as histórias e falei assim, nossa, esse Deus é muito maravilhoso. E aí fui aprendendo, ela indo pra igreja, indo pras consagrações, e eu sempre acompanhando e tudo. E se a Bíblia falava assim, olha, você tem que ser diferente, então eu fazia de tudo ali pra ser diferente, você tem que ser assim, Deus gosta de alguém assim.
E aí eu me encaixava naquela pessoa que Jesus gostava de ter. E aí nos momentos difíceis era a Cristo que eu clamava. E aí eu fui começando a conhecer a Deus e a minha vida foi sendo revestida de reserva, né? Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus e foi no deserto que eu aprendi a pregar. Foi no deserto que Deus me ensinou tantas coisas. Eu aprendi, irmãos, a ser uma verdadeira crente nos caminhos do Senhor. Amém. Eu aprendi que o mundo não tem nada para nos oferecer. Eu aprendi que lá no mundo, tudo aquilo pode ser até bom aos olhos normais. Mas se você for ver a fundo, leva para a morte. Então foge desse lugar. E aí eu fugia. Por quê? Porque você tem reserva. Igual eu falei para minha mãe, já passei por muitas dificuldades, muitas propostas. Eu já falei para minha mãe, olha, mas se eu quisesse ser rica, ricaça, agora eu seria. Por quê? Porque existem muitas propostas do diabo que querem tirar você da presença do Senhor. Querem te oferecer dinheiro, querem te oferecer casa, querem te oferecer carro. Mas aí você vai, se você for nesse caminho que o inimigo quer te oferecer, nesse prato, você perde algo muito maior. Muitas vezes hoje eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro, nem emprego eu tenho agora. Mas eu tenho um Deus que pode realizar tudo na minha vida. Aleluia, Jesus. E eu acredito que a maior reserva de um crente não é aqui na terra, é lá no céu. Eu gosto de falar assim, olha, Senhor, que eu nunca esqueça quem eu sou. Que eu nunca esqueça de onde eu vim. E que eu nunca esqueça para onde eu estou indo. Porque muitas vezes nessa caminhada que a gente tem, Satanás vem para tirar o nosso foco. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo de estar aqui hoje, nessa noite? Nosso foco é Cristo. Nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor, para bendizer a Ele. E o nosso alvo é o céu. É lá para onde a gente tem que ir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fiquei muito feliz. Muitas pessoas falam assim, você não teve medo de vir? Não, eu senti alívio. Que era um sonho que eu tinha há 11 anos e Deus realizou. Quando eu cheguei lá no aeroporto, quando eu cheguei aqui, meu irmão demorou um pouquinho, né? E aí eu fiquei desesperada. Eu fiquei mais ou menos 1 hora sem ter ninguém. E aí eu procurava por ajuda, procurava por outras pessoas e ninguém conseguia falar a minha língua. E aí eu lembro que eu sentei assim, perto daquela... Tem um lugar que fala assim, informações dos turistas. E eu falei assim, esse é o meu lugar, agora vai ter alguém que vai me ajudar. Quando eu cheguei lá, todo mundo sabia falar todas as línguas, menos o português. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. E aí ninguém falava, me perguntava se sabia falar inglês, espanhol, não sabia falar nada. E aí eu olhei e falei assim, olha, é assim que a gente é nesse mundo. As pessoas não vão falar a nossa língua. Porque a nossa língua é do céu. Nós somos outro povo, outra coisa. Os irmãos conseguem entender isso? Amém. Então vamos viver de uma forma que é da nossa cidade celestial. Vamos viver de uma forma que agrada ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então quando a gente vem para uma nação, ou a gente está na mesma nação nossa, irmãos, tudo ali pode ser, né? Pode ser diferente. Pode ser até igual, né? A língua é igual, os costumes iguais, mas a gente tem que saber que dentro de nós é diferente, porque nós pertencemos a um reino diferente. Amém. Então que os irmãos saiam daqui hoje acreditando que vocês são dromedários. Que vocês podem até estar num momento bom da vida de vocês, mas vai chegar um momento que você vai estar lá no deserto. E quando chegar lá, Gabriela, quando chegar lá, Brenda, ou se você já estiver passando por esse deserto, lembra do dromedário. Lembra de todas as características que Deus deu para ele. E lembra que lá no deserto você nunca vai estar sozinho. Deus vai estar lá com você em cada momento. Aleluia, Amém? Jesus. Eu Glória a Deus. agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus venha abençoar essa igreja cada dia mais e mais. Amém. Eu estou voltando lá para Brasília segunda mesmo. Mas se Deus permitir, em agosto eu estou de volta. É para ficar. E nós vamos fazer muitas coisas boas. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Muito obrigada.